Romanos capítulo 13, no versículo 7. A palavra diz assim: pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Vamos ler juntos, meus irmãos? 1, 2, 3 e... pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado mais uma vez pela Tua palavra, obrigado Espírito Santo pela Tua presença, obrigado porque eu sei que o Senhor mais uma vez vai falar conosco nesta noite, não somente com todos nós que aqui estamos, mas com aqueles que também estão em suas casas. Ministra aos nossos corações, que todo pensamento seja levado cativo agora à obediência de Cristo. Guarda nossas mentes e corações, porque eu sei que o Senhor vai entregar nas nossas mãos hoje uma espada poderosa, Pai, que é a Tua palavra. Por isso nós estamos aqui para receber mais de Ti. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Irmãos, eu quero ministrar uma palavra para os irmãos hoje aqui, que há alguns anos eu não ministro sobre esse tema, mas que de vez em quando nós precisamos relembrar, precisamos revisitar esse assunto tão importante. Quero falar sobre o princípio da honra. Diga, o princípio da honra. Amém? Esse texto que nós lemos fala sobre isso. Pagai a todos o que lhes é devido, né? A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Então honra é algo que nós não podemos dever, porque pagai a todos o que lhes é devido. Então o princípio da honra é algo que precisamos observar nas nossas vidas, não é? E quando nós falamos de princípios, irmãos, a Bíblia, ela é repleta de princípios importantes para a nossa vida. O que são princípios, irmãos? Por definição, princípios são ensinos fundamentais. Diga, ensinos fundamentais. Ou seja, são fundamentos que precisamos aprender, e fundamentos estes que devem nortear, orientar nosso comportamento, nosso testemunho nesse mundo. Amém, meus irmãos? Então são princípios, ou seja, aquilo que aprendemos lá no início, mas que acompanham toda a nossa trajetória, né? Ensina o menino no caminho, o menino lá no princípio, no início, no caminho que ele deve andar, para quando crescer não se desviar dele. Então são princípios que nós precisamos aprender, e a palavra de Deus é um manual repleto desses princípios para a nossa vida, né? E nós caminhamos nesse mundo, irmãos. Você sabe que o mundo, ele é oposto aos princípios da palavra de Deus, não é verdade? O mundo, ele é contrário aos princípios da palavra. Eles querem rebater, eles querem diminuir a importância dos princípios da palavra. Por isso que o mundo está do jeito que está. Por isso que o mundo caminha de mal a pior, porque as pessoas renegam os princípios da palavra de Deus, né? E os princípios éticos e morais que devem nortear a nossa vida são princípios que foram gerados dentro de um contexto judaico-cristão, porque no meio desse mundo corrompido, perdido, Deus escolhe uma nação para ser luz para os povos, para ser aquela nação que vai ser o modelo, que vai ser a referência dos princípios do reino de Deus. E desta nação, que é Israel, veio o nosso Salvador. Amém, meus irmãos? Nasceu a igreja. Então, nós somos luzeiros nesse mundo, nós somos faróis nesse mundo, né? Para iluminar através da nossa vida, com o nosso testemunho, os valores da palavra de Deus. Quem pode dar glória ao Senhor por isso? Amém, meus irmãos? E quando nós falamos do princípio da honra, esse princípio é muito importante, porque ele é o primeiro princípio estabelecido na palavra, observado na palavra, é o primeiro, e foi o primeiro princípio também quebrado na Bíblia, na palavra de Deus, e que trouxe consequências terríveis, né? O que é honrar? O que significa honra?
Honra significa reconhecer, respeitar, valorizar quem veio antes de nós. Isso é o significado de honra. Honra significa reconhecer que alguém veio antes de mim. Honra significa respeitar quem veio antes de mim. Quem está compreendendo até aqui? Honra significa isso, valorizar, né? E em qualquer lugar que nós chegamos, nós temos que compreender isso. Alguém chegou antes de nós. Qualquer lugar que você chegou, alguém pisou naquele chão antes de você. Amém? Qualquer lugar. Você não é o único e nem é o primeiro. Alguém chegou ali, não é? Então honrar significa reconhecer isso. Ou seja, a honra, ela tem uma origem. Diga, a honra tem uma origem. E alguém veio antes de mim. Esse é o ponto de partida, né? E quem é que veio antes de tudo, irmãos? Quem é que veio antes de mim, antes de você, antes da gente existir? Quem é que veio antes de tudo? Quem que veio antes de tudo? Deus. Deus veio antes de tudo. Deus é o Criador de todas as coisas. Ele é o autoexistente. É Ele que cria, sustenta e governa todas as coisas. Deus é quem criou o universo. Ele é que sustenta o universo. E Ele que governa todas as coisas. Ele é a origem de tudo. Quando nós lemos esse texto aqui, a quem honra, honra, a quem respeita, o respeito, esse texto está dentro de um contexto, lá em Romanos 13, versículo 1, diz assim, que todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Por quê? Não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele instituída. Então Deus veio antes de tudo. Ele é a primeira autoridade. Amém, meus irmãos? Ou seja, Ele é o Criador. Deus, a palavra diz que Ele é o Altíssimo. Ou seja, não há ninguém mais alto do que Ele. Deus é o Todo-Poderoso. Não há ninguém mais poderoso do que Ele. Ele é o onipotente, onisciente, Ele é o onipresente. Não há ninguém maior do que o nosso Deus. Não há nenhum Deus com D minúsculo inventado pelo homem. Não há nenhuma entidade espiritual maligna, demônio no céu, na terra ou debaixo da terra que seja maior do que Deus. Então o princípio da honra parte daí. Parte do reconhecimento da autoridade maior e suprema que é Deus. Então o princípio da honra não é algo criado pelo homem. O princípio da honra não é algo criado por um pastor de uma igreja, por um líder religioso, não. O princípio da honra foi estabelecido por Deus. Diga glória a Deus. Então parte disso, reconhecimento da autoridade, porque foi Deus quem criou todas as coisas, o universo, os planetas, os seres humanos, toda forma de vida que existe, que a gente conhece e que a gente não conhece. Deus é que criou tudo. Deus é que sustenta todas as coisas. Ele é que organiza. Ele é que mantém em ordem tudo que Ele mesmo criou. Porque uma coisa é você criar, outra coisa é você manter, sustentar. Então Ele cria e mantém. Mas Ele também governa, Ele controla, Ele administra todas as coisas. No seu governo, Ele delega a sua autoridade a quem Ele quer, conforme a sua soberana vontade. Para que esse cosmos criados, para que tudo que Ele criou se mantenha e permaneça no plano que Ele estabeleceu. Então a autoridade passa por isso, por esse tripé que eu falei. Origem, diga origem, manutenção e ordem. Diga mais forte, origem, manutenção e ordem. Origem significa que há um Criador que é o autor, que chegou antes de mim. Manutenção significa que esse autor, criador, estabeleceu limites para que se mantenha o que foi criado. E ordem significa que esse Criador, esse autor estabeleceu um governo, uma organização para que tudo funcione conforme o estabelecido. Então o princípio da honra é reconhecer a autoridade, reconhecer os limites, se submeter aos princípios de Deus.
E com base nesse entendimento da honra, você entendeu, irmãos, até aqui? Com base nessa compreensão, nesse entendimento, nós podemos observar esse princípio em todos os lugares e relacionamentos. Todos os lugares que nós vamos e os relacionamentos com quem nós nos relacionamos, o princípio da honra está presente. Está presente. Porque se não houvesse esse princípio de honra estabelecido, o mundo à nossa volta seria um caos. Sua empresa seria um caos, sua casa seria um caos, a igreja seria um caos, e a sociedade também seria um caos. Quantos estão compreendendo, meus irmãos? Porque não haveria respeito aos limites, não haveria respeito ao Criador, não haveria respeito às pessoas. E isso é que o mundo, é isso é que o diabo quer fazer: estabelecer o caos, estabelecer a desordem, estabelecer as coisas erradas. Isso já é uma construção ideológica, social, desde a infância, para desconstruir na cabeça do ser humano essa ideia de que existe um ser superior que governa e rege todas as coisas. E que tudo começa dele, emana dele. Então todo ambiente, todo lugar onde esse princípio é quebrado, o caos é estabelecido. Quem está compreendendo, meus irmãos? Por isso que o princípio da honra foi o primeiro princípio a ser criado. E o primeiro princípio a ser quebrado. Porque todos nós conhecemos a história de quem quebrou esse primeiro princípio, que foi Lúcifer, também conhecido como Satanás, ou diabo. Lúcifer no latim significa anjo de luz, portador de luz. Mas ele foi um ser criado por Deus, como querubim ungido, querubim da guarda. A palavra diz em Ezequiel capítulo 28, versículo 14, a palavra diz, olha, tu eras, olha o que diz Ezequiel 28, 14. Ezequiel 28, 14, tu eras o querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Versículo 15, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Veja, ele foi criado, até que se achou iniquidade em ti. Ou seja, ele era um querubim da guarda, ele era um guardião. Deus, o Criador, a origem, criou o querubim da guarda ungido. Ele era chamado também de sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Mas olha o que aconteceu em Isaías capítulo 14, versículo 12. Isaías capítulo 14, versículo 12. Olha o que aconteceu com Lúcifer. Isaías 14, 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, o que ele dizia? Eu subirei ao céu. Olha o princípio da desonra aí. Acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no nome da congregação, no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei o que, meus irmãos? Semelhante ao Altíssimo. Aí o que a palavra diz? Contudo, serás o que? Precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Nesse momento se estabelece um novo princípio que não existia. Nesse momento se estabelece um novo caminho que ainda não existia, que é o caminho da desonra. O princípio da desonra. Lúcifer não reconheceu quem veio antes dele. Ele não reconheceu o Criador. Lúcifer não respeitou os limites estabelecidos por quem veio antes dele. Não submeteu à autoridade que veio antes dele. Esse é o princípio da desonra. E qual foi o resultado dessa desonra? Foi expulso da presença de Deus. A Bíblia diz que ele saiu da presença de Deus como um raio. Ele foi lançado à terra, às profundezas do abismo.
Por isso que em Gênesis capítulo 1, versículo 1, vai dizer que a terra, ela era sem forma e vazia. Deus não cria nada sem forma e vazia, a terra se tornou sem forma e vazia, porque antes do Éden havia já uma primeira criação, e nessa primeira criação que Lúcifer é precipitado à terra, e a terra se torna sem forma e vazia. E aqui se estabelece o caos, porque onde há desonra, há caos. Onde há desrespeito, há caos. Onde há falta de respeito às pessoas, às autoridades estabelecidas por Deus, há caos. E é tudo que o diabo quer. Por isso que ele quer colocar filho contra pai, patrão contra empregado. Ele quer colocar amigos contra amigos. Ele quer colocar ovelha contra pastor. Ele quer colocar pessoas contra o presidente, pessoas contra a liderança estabelecida, para que o caos se estabeleça. Alguém entende isso? Então nós estamos falando de um assunto extremamente sério. E qual o resultado dessa desonra? O caos. Aí Deus cria o homem e a mulher no jardim do Éden. Deus cria a terra, recria a terra, cria a natureza, recria a natureza, cria o homem e a mulher e diz para o homem e a mulher: olha, vocês vão governar sobre a terra. Eu criei vocês, eu delego a vocês a minha autoridade. Vocês agora vão governar sobre todos os aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre toda a terra. Porque Salmos vai dizer que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Então o homem recebeu essa autoridade de Deus, esse mandato cultural que se diz na teologia, para governar todas as coisas. Mas a palavra diz que, e a palavra diz em Salmos capítulo 8, versículos 5 e 6, olha o que diz Salmos capítulo 8, versículos 5 e 6, Salmos 8, 5 e 6, a palavra diz assim: fizestes, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória o que, meus irmãos? E de honra o coroaste, deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos e sobre os pés de tudo que lhe puseste. Então veja, o homem foi criado para andar em honra. Nós fomos criados para andar em honra. Fomos criados uma coroa de glória e de honra. Deus disse para vocês vão se mover na terra, e quando vocês se moverem, honra, porque vocês estão debaixo do meu governo, agora vocês vão governar sobre todas as coisas. Nós fomos criados para andar em honra. Diga: eu fui criado para andar em honra. Diga: a desonra não faz parte da minha vida, porque eu fui criado para andar em honra. A desonra agride a natureza de Deus. Quem está compreendendo, meus irmãos? Quando um filho se rebela contra o pai ou a mãe, isso aí é muito triste, porque não foi para isso que Deus nos criou. Então o que acontece ali é que aquele Lúcifer, agora precipitado à terra, você conhece a história, ele vai influenciar Adão e Eva a se rebelarem também contra Deus. Ele agora vai instalar no coração do homem o princípio da desonra. Da desonra. E foi exatamente o que aconteceu. Exatamente o que aconteceu. Adão e Eva não obedeceram à voz de Deus, à ordem de Deus, que era comer apenas da árvore, de todas as árvores da árvore da vida, e não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se rebelaram contra Deus, e porque eles se rebelaram contra Deus, eles perderam a sua autoridade. Porque há um código no princípio da honra. Há um código no princípio da honra que diz assim: só tem autoridade quem está debaixo de autoridade. Só tem autoridade quem está debaixo de autoridade. Tiago capítulo 4 versículo 7 diz o quê? Olha lá, Tiago capítulo 4 versículo 7: sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo e ele... O diabo só foge de quem está debaixo da autoridade de Deus. O diabo só foge quem anda debaixo do princípio de honra.
Porque quem anda no princípio da desonra está no mesmo princípio do diabo. E não tem autoridade sobre ele. Porque é um código no princípio da honra. Só tem autoridade quem está debaixo de autoridade. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mais uma vez repito, estamos tratando de um assunto extremamente sério. Sério. Porque o diabo tem ganhado vantagem na vida de muitos cristãos, que tem quebrado facilmente o princípio da honra nas suas vidas. Isso em todas as áreas. No trabalho onde você está, você trabalha com pessoas, com funcionários, tem colegas de trabalho lá, amém? Que vivem no princípio da desonra, sim ou não? E querem te influenciar também a andar no mesmo caminho da desonra. Adolescentes e jovens aqui estão nas escolas convivendo com amigos, com colegas que não respeitam mais seus pais, que não honram mais seus pais e estão influenciando seus filhos a desonrarem também seus pais. Por isso as cadeias estão cheias de pessoas. Então nós estamos tratando de um assunto extremamente sério, porque em todos os lugares que esse princípio de honra é quebrado, há consequências. Eu vou repetir, em todos os lugares, irmãos, seja em casa, na família, na igreja, seja no trabalho, seja na sociedade, onde o princípio de honra é quebrado, há consequências, há o caos estabelecido. Quem me ouve? Então andar no princípio de honra é uma decisão, diga decisão. Eu tenho que decidir, escolher. E nós ensinamos para os nossos kids, para as nossas crianças, decisão boa, consequência boa. Decisão ruim, consequência ruim. Então, decisões trazem consequências. Gálatas capítulo 6, versículo 7, a palavra diz: olha, não vos enganeis, de Deus não se zomba, nem se deixe escarnecer, o que o homem semear, ele vai colher. Então a desonra é uma semente que a pessoa planta e que um dia ela vai colher. Quem está compreendendo, meus irmãos? Tu quer ver uma desonra que as pessoas plantam constantemente, elas não se dão conta disso? Olha o que diz Provérbios, capítulo 17, versículo 13. Provérbios, capítulo 17, versículo 13. Me ajuda, por favor. Quanto àquele que paga o que, meus irmãos? O bem com o mal, não se apartará o que, meus irmãos? Olha o que ele está dizendo. Você recebeu o bem, mas em vez de você pagar o bem com o bem, você paga o bem com o mal. Isso é desonra. Você foi honrado com o bem, e se desonrar com o mal, a Bíblia vai dizer: a maldição não se apartará da sua casa. Olha o perigo da desonra. Quando você é ruim com alguém que foi bom com você, essa semente vai dar frutos em algum momento. Amém, meus irmãos? Então isso é muito sério, não é? Então você olha para a vida de muitas pessoas que vivem no princípio da desonra, a vida dessas pessoas é um fracasso. Quando eu digo pagar o bem com o mal, um exemplo da sua empresa. Um dia você foi no RH da sua empresa, você fez uma entrevista, você foi atendido ali, deixaram você trabalhar, te deram uma oportunidade. Foi um bem que fizeram, sim ou não? Sim ou não? Você estava precisando pagar suas contas, estava precisando do trabalho, estava precisando da oportunidade. Papai do céu abre a porta e chega lá, um filho da desonra te influencia, muda a sua postura, as suas convicções, você se deixa levar, daqui a pouco você está trabalhando de qualquer maneira, está usando recursos da empresa, que deveria estar sendo usado para o trabalho, mas está usando para benefício próprio. Isso é o quê? Desonra. Então muitas pessoas, pode parecer uma coisa sutil, irmãos, mas muitas pessoas não estão sendo abençoados porque estão no caminho errado, no caminho da desonra. Então essas pessoas não prosperam, elas não avançam, porque todo lugar, todo ambiente
que a desonra é estabelecido, não é? Ou que a honra é quebrada, vai ter consequências ruins. Quem está compreendendo? Se dá um frio na barriga, não dá não? Ou não dá? A gente não para pensar, falei, meu Deus, será em qual princípio que eu estou? Porque é uma linha muito tênue, é uma linha muito fina que separa a gente desses caminhos da desonra. Isso é muito sério. Por exemplo, filhos que decidem desonrar seus pais. A palavra diz em Efésios capítulo 2, versículo 3, honra teu pai e tua mãe, porque esse é o primeiro mandamento com promessa, para que te vás bem e sejas de longa vida sobre a terra. Ah, pastor, mas o meu pai e a minha mãe não são bons pais, eles têm seus defeitos, eles têm suas falhas. A Bíblia fala, honre, porque você está honrando em primeiro lugar a Deus, que veio antes de você e estabeleceu o seu pai e sua mãe antes de você, para que você viesse ao mundo. Então desonrar pai e mãe é desonrar aqueles que vieram antes de você. Sobretudo desonrar a Deus, que criou todo esse projeto lindo chamado família. Quando, por exemplo, amigos desonram um ao outro, esses amigos viram inimigos, porque o que veio antes da desonra, o que veio antes da traição, o que veio antes, uma amizade. Mas por conta de uma traição, de uma desonra, a pessoa não honrou o que veio antes, por isso que aquela amizade vira inimizade. Alguém já viu experiência assim? Desonra entre amigos. Ah, pastor, mas e se houver perdão? Não fica tudo certo se houver perdão? Claro, mas para haver perdão tem que haver arrependimento. Só há reconciliação quando há verdadeiro arrependimento. Quem está entendendo, meus irmãos? Agora, quando o assunto é desonra, aí é algo mais profundo, porque a desonra, irmãos, ela vai além de um simples desentendimento. A desonra vai além do que uma simples divergência de ponto de vista, porque um desentendimento, uma divergência, isso é facilmente resolvido com uma conversa, é facilmente resolvido com o reconhecimento de que errou, de que falhou. Aí sim há perdão, há reconciliação. Quem está compreendendo? Agora, quando o assunto é desonra, é muito difícil haver arrependimento. Tanto é que o primeiro que desonrou foi quem? Lúcifer. Tem salvação para ele? Não, ele ainda desonrou, ainda levou a terça parte dos anjos. A própria desonra de Adão e Eva foi fácil? Não, o próprio Deus teve que enviar o seu filho para reconciliar o homem de volta para ele, porque o homem se tornou inimigo de Deus. Para você ver que a desonra não é algo fácil de ser tratada, o próprio Deus teve que vir para tratar isso. Por isso que eu estou falando para você, repito, estamos falando de um assunto extremamente sério espiritualmente, que se Deus não fizer a obra no coração do ser humano, não quebrantar o coração do homem, não fazê-lo enxergar o caminho de desonra que ele está andando, ele não vai se retratar, não vai fazer o caminho de volta, não vai se arrepender e não vai voltar se não for uma obra de Deus. Se não for uma obra de Deus no coração de um filho rebelde, se não for uma obra de Deus no coração de um cônjuge que já está desonrando o seu cônjuge, se não for uma obra de Deus no coração de uma ovelha, se não for uma obra de Deus no coração do seu empregado, porque a desonra é algo que penetra as camadas mais profundas da nossa alma. Quem está entendendo, meus irmãos? Então nós estamos falando de um assunto extremamente sério, e nós vivemos numa geração cada vez mais envolvida na desonra, como eu disse aqui, em vários ambientes. Parece que eu estou sendo repetitivo, mas eu quero frisar mais uma vez, eu quero que você saia daqui hoje com os óculos
bem sensíveis, ajustados, para ver qualquer sinal de desonra, em qualquer ambiente que você esteja, no seu trabalho, na sua casa, quem está compreendendo, meus irmãos? Na sociedade, na igreja, porque tudo que o diabo quer é causar o caos. Alguém fala assim, pastor, mas na igreja tem desonra? Irmão, teve no céu, que é um lugar perfeito, imagina aqui, cheio de pessoas imperfeitas. Né? Então, nós precisamos, irmãos, presta atenção, observar isso com muito cuidado. Por quê? Porque a igreja é luz para esse mundo, é sal para essa terra. As pessoas precisam olhar para nós e ver que nós andamos em outro princípio. As pessoas precisam olhar para o nosso comportamento, olhar para o nosso testemunho, olhar para a nossa postura e ver que nós somos diferentes. Quem pode dar glória a Deus por isso, meus irmãos? Nós temos que ser uma referência de honra. Que quando as pessoas, quando elas entrarem aqui, elas percebam um lugar diferente. Um lugar onde os princípios que o mundo ignora, aqui funcionam. Porque nós temos o Deus Criador, que nos deu a sua palavra, que nos deu o seu Espírito Santo, que quebranta o nosso coração, que nos ajuda a cada dia a andar de acordo com esses princípios. Então nós temos mais do que obrigação de ser referência, irmãos, para o mundo desse testemunho. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então nós não podemos ser tolerantes ao pecado da desonra. Mas o problema é que nós somos tolerantes demais, muitas vezes. Achamos que não tem nada a ver. Achamos que é só um comentário sem segunda intenção. Achamos que não, isso aí não tem nada demais. Não, nós não podemos ser lenientes e nem condescendentes com a desonra em nenhum ambiente e em nenhuma esfera. Eu quero dizer para você, irmãos, vale a pena andar no princípio da honra. Vale a pena valorizar o que o mundo despreza. Vale a pena se submeter a Deus como Criador, como sustentador e governador de todas as coisas. Porque a Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, olha o que diz, irmãos, 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, o que está escrito ali, meus irmãos? O honrarei. Porém aos que me desprezam serão desmerecidos. O Senhor está dizendo, aos que me honram, eu honrarei. O Senhor está dizendo, irmãos, ande no princípio da honra. Por mais difícil que seja, por mais contrária que seja a tendência da sua carne, por mais contrária que seja a inclinação do seu coração, honre, respeite, obedeça, honre o ambiente que você chegou, que outras pessoas chegaram antes de que você. Honra o lugar onde já há princípios e regras estabelecidas para que a ordem se mantenha. Antes de você chegar, já havia isso. Aí você quer chegar agora no seu trabalho e quer mudar tudo. Você quer chegar agora no local e quer revolucionar tudo. E muitas pessoas são deselegantes. Quem está compreendendo? Muitas pessoas são mal educadas. Elas querem chegar e querem revolucionar tudo. Ei, antes de você chegar, já tinha muita gente antes de você. É com sabedoria que se constrói uma casa, é com sabedoria que se constrói um caminho. Não é na desonra, não é influenciando um coração aqui, influenciando o outro ali, não. É honrando o ambiente onde pessoas chegaram primeiro do que a gente. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, meus irmãos? Isso é muito sério, porque a honra traz consequências boas. A honra é uma semente que nós plantamos e vamos colher.
Honra é uma semente espiritual que vai nos dar prosperidade. Em algum momento, aquela pessoa que você está honrando, ela pode não te honrar, mas Deus vai te honrar. Deus vai levantar alguém em algum lugar, em algum momento, para você colher tudo que você plantou de bom na vida de alguém. Não pague o mal com o mal. Não pague na mesma moeda. Não dê um troco. É Deus que governa e julga todas as coisas. Tenha respeito, tenha honra. Quando você for conversar com o seu patrão no seu trabalho, não fale de igual para igual, porque você não está de igual para igual para ele, não. Pode ter certeza disso. É senhor. Tem muita gente que, por não obedecer o protocolo da honra, trata o superior de você. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo, meus irmãos? Aí as pessoas olham para a gente e veem que nós somos diferentes. Engraçado, ele é diferente, ele fala diferente, ele trata o patrão diferente. É porque nós andamos no princípio da honra. Não trate seu pai ou sua mãe de igual para igual, porque ele nem é igual a você não. Ele nem é teu coleguinha da escola para você falar de qualquer maneira com ele não. É senhor, é senhora, é sim senhor, é não senhora, me perdoa, sim mamãe, sim papai. Agora tem muito filho que fala com o pai de qualquer maneira, grita com o pai, xinga o pai. Não, mas agora não, depois está falando, está pensando, está falando com quem, rapaz? Isso é muito sério. Até certas músicas que nós cantamos para Deus, eu fico às vezes sem jeito de cantar, chamando Deus de você. Deus é você aonde? Você eu trato de igual para igual. Deus é Senhor. É vossa excelência, é vossa majestade. Chama um juiz de você, chama uma autoridade do teu quartel de você, chama um superior de você para ver o que acontece, toma a cadeia. Agora na igreja não, na igreja todo mundo trata de qualquer jeito, fala de qualquer maneira e acha que está tudo certo. Quem está entendendo, meus irmãos? Entre nós não pode haver isso. Entre nós, irmãos, há um princípio de honra. Há um respeito. Isso tem que ser nas nossas casas. Tem que ser no nosso local de trabalho. As pessoas têm que ver que a gente é diferente. Você não é levado por fofoca, você não é levado por disse-me-disse, você não é levado por desrespeito, você é de outra nobreza, você é de outra estirpe. Então guarda esse princípio. A honra nos conecta, a desonra nos desconecta. Nós somos conectados por um princípio de honra. O que me une a você e você a mim não é porque eu sou bonito, nem você é bonito. O que me une você e você a mim nesta igreja é chamado um princípio: honra, respeito, reconhecimento, honra. É isso que nos conecta aqui. O que conecta um pai a um filho e um filho a um pai, por mais difícil que esse pai seja, é honra. O que conecta você a um trabalho onde você está trabalhando, por mais difícil que seja seu patrão, por mais difícil que seja o convívio com as pessoas, é honra, porque a própria palavra diz: honra teus patrões como se estivesse honrando ao Senhor. Dê o seu melhor como se estivesse fazendo o melhor para o Senhor, porque é dele que vem a nossa recompensa. Honra. Honra. Nós somos conectados pela honra. A honra é a conexão entre os casais estão conectados pela honra. Já ouviu aquela frase? Quando se acaba o respeito, acaba tudo? Quem já falar nisso? Acabou o respeito, é um xingando o outro, é um gritando com o outro, é um agredindo o outro, acabou o respeito, acabou tudo. Sabe por quê? Acabou a honra é que nos conecta. A honra, o reconhecimento, a valorização é que nos faz superar muitas vezes nossas falhas, superar muitas vezes nossos defeitos, porque a gente está honrando em primeiro lugar a Deus que uniu a mim e a minha esposa. Então eu estou honrando a minha esposa com toda a dificuldade que ela possa ter comigo ou que eu possa ter com ela, mas eu continuo honrando porque em primeiro lugar eu estou honrando a Deus que nos uniu. Então guarde isso, você tem que corrigir sua mente para isso. Você está fazendo bem para alguém, você está sendo bênção para alguém, você está sendo bênção no lugar onde Deus te colocou, é porque você está honrando a Deus em primeiro lugar, não é ao homem, em primeiro lugar é a Deus. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao,
e ele fugirá de vós. O diabo tem conseguido enlaçar muitos crentes na desonra, porque esses crentes não se sujeitam mais a Deus, porque se sujeitasse a Deus, ia orar a Deus, ia pedir para Deus tirar o sentimento do coração, ia falar: Deus, tem misericórdia de mim, porque esse pensamento não é de ti. O diabo está me tentando a enxergar minha liderança de outro jeito, o diabo está me tentando a enxergar as circunstâncias de outra maneira. Senhor, tira isso do meu coração. Se submeter a Deus, se orar a Deus, se pedir misericórdia a Deus, Deus vai tirar isso do seu coração. Agora, se resistir ao Espírito Santo e continuar dando lugar para o diabo, vai entrar no caminho da desonra, vai ser desconectado. E é isso que o diabo faz, ele vai na mente, ele vai com dardos na mente para te desconectar. Tudo que o diabo quer é ver você desconectado. Tudo que o diabo quer é ver você longe, é ver você isolado. E eu vou te falar, a pior coisa que tem é você sair de um lugar debaixo de um caminho de desonra. Você leva aquilo para o resto da sua vida, para onde você for. Na própria empresa, seja demitido por justa causa, você volta para aquele lugar? Não volta. Desonra o local de trabalho, desonra seu trabalho que Deus abriu a porta para você, trata mal as pessoas, infringe uma regra, infringe uma lei, você não volta nunca mais para lá, é mandado embora. Faz isso num quartel, vai preso. Agora na igreja todo mundo faz de qualquer jeito, de qualquer maneira, e não está nem aí. Quem está compreendendo, meus irmãos? Não há respeito, não há temor diante de Deus. Isso é muito sério. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu quero andar no princípio da honra, e você, irmãos? Eu quero estar conectado pela honra. A honra conecta, a desonra desconecta. Fala para uma pessoa do teu lado, fala: meu irmão, a honra conecta, a desonra desconecta. Desconecta de Deus, desconecta do próximo, desconecta do cônjuge, desconecta do pai, desconecta do amigo, desconecta da igreja. Porque eu quero dizer para você, é uma bênção andar no princípio da honra. Diga: uma bênção andar no princípio da honra, porque a honra nos conecta. E a pregação vai começar agora. Vocês pensaram que ia falar assim, para concluir? Não, para começar. Agora vai começar. Alguém quer ir embora? Tem hora para terminar, fica tranquilo. Que horas tem? Ainda tem mais alguns minutinhos. E se eu não concluir essa palavra hoje, que eu acredito que eu não vou concluí-la, você vai aprender ela na célula, terça-feira. Eu não vou repetir essa palavra domingo que vem, nem vou concluir ela domingo que vem. Amém? Então, se quiser ver o restante, vai na célula. Mas se eu parar essa palavra aqui hoje, você já entendeu a mensagem? Você já é para casa agora em paz? Alguém veio antes de você em qualquer lugar. Honre o que as pessoas fizeram para você pegar o lugar como você pegou até hoje, com a organização que você tem hoje. Respeite os limites do lugar onde você está. Reconheça as autoridades que Deus estabeleceu naquele lugar para manter a ordem, a organização. Sua casa só tem comida, só tem lugar para você dormir porque tem alguém antes de você cuidando disso. Amém? Amém. Mas o que a honra nos conecta? Diga: a honra, em primeiro lugar, a honra nos conecta à presença. Diga: presença. Essa é a primeira bênção que a honra nos dá. Ela nos conecta à presença. Sabe, irmãos, a vida é muito simples. As pessoas que complicam tudo, mas é muito simples. A honra abre portas e a desonra fecha a porta. Quem honra tem acesso, quem desonra perde o acesso. Alguém me ouve? Eu vou repetir: a honra abre portas, a desonra fecha a porta. A honra te dá acesso, a desonra te tira do acesso. Eu vou falar uma coisa para você, meu irmão: é uma bênção
você ter acesso a lugares que outros não têm. É uma bênção você ter entrada em lugares que outros não têm. Então honre os lugares que você está. Honre as pessoas que Deus colocou no seu caminho para te abençoar. Porque você tem o que é mais importante, o acesso a essas pessoas, a casa dessas pessoas. Irmão, não é qualquer um que frequenta a sua casa, não, tenho certeza disso. Não é qualquer um que você deixa sentar no seu sofá e comer na sua mesa, não, tenho certeza disso. Essa pessoa que entra na sua casa é a pessoa da sua confiança, é uma pessoa que te deu acesso, é uma pessoa que você deu o seu número telefônico para ela, porque a honra nos conecta a lugares que nem todos têm acesso. Quem está compreendendo, meus irmãos? Agora, como que é triste quando alguém que é seu amigo frequenta a sua casa e sai de lá falando mal de você, e sai de lá te desonrando. Essa pessoa vai ter o mesmo acesso a você? Não tem. Não tem. Por quê? Quebrou um princípio da honra. Mas a gente convive numa sociedade que as pessoas desonram, elas desrespeitam e elas querem ter acesso, como se nada tivesse acontecido. É o mundo que a gente vive. Você não tem que guardar mágoa de ninguém, você não tem que guardar rancor de ninguém. Perdão é necessário. Agora, quando há uma desonra, se não houver um arrependimento genuíno e verdadeiro, você não tem o mesmo acesso que antes. Porque quem honra se conecta à presença, quem desonra se desconecta. Então pense bem antes de você se desconectar de alguém que Deus colocou na sua vida e você colocou na vida de alguém para te abençoar. Meu pai uma vez contou uma coisa, há muitos anos atrás, ele sempre lembra disso, isso mexeu muito com ele. Que uma vez ele emprestou a casa dele de praia para um casal, e o casal passou feriado lá na casa de praia dele, muitos anos atrás. E o que deixou ele muito entristecido foi quando esse casal voltou, fazendo a seguinte fofoca: o pai do pastor tem dinheiro para fazer uma casa dessa, deve ser dinheiro da igreja. Isso chocou ele profundamente. Pergunta se esse casal volta lá. Nunca mais. Perdeu o acesso. Quem está compreendendo, meus irmãos? Isso é muito sério. Cuidado com o que você ouve no seu trabalho e cuidado com o que você fala, porque isso chegar no ouvido do seu patrão, você perde o acesso por causa de gente desonrosa. Às vezes você não está nem envolvido na situação, mas só porque deu ouvido te colocaram na situação. A pessoa já perdeu o acesso, quer que você perca também. É simples assim. Pastor, mas aonde está isso na Bíblia? Satanás, gente, acabei de falar aqui. Deus falou para ele: ô diabo, sai da minha presença agora, como um raio da minha presença. Foi isso que ele falou: sai daqui agora. Buf. Foi o que aconteceu no céu, minha gente. Vocês estão entendendo, sim ou não? Ele perdeu o acesso, a presença, foi lançado como um raio da presença de Deus, porque houve uma quebra de princípio. Adão e Eva perderam acesso à presença do jardim do Éden. Eles tinham entrada, eles tinham acesso a tudo, mas eles perderam. Por quê? Porque eles entraram no caminho da desonra, deram ouvido à voz da serpente, se desconectaram da presença. Então, desde o início, Deus está mostrando para nós: cuidado, alerta máximo a qualquer sinal de desonra. Nós temos que ter um alerta muito sensível com isso, porque a desonra é igual a um incêndio. Quando tem um foco de desonra em algum lugar, a fumaça chega longe. O fogo está pegando ali, mas a fumaça chega rápido. Tem que apagar o fogo. E o que apaga o fogo é a palavra de Deus. Quem está compreendendo aí, meus irmãos? Então, perde o acesso. Quer ver uma outra pessoa que perdeu o acesso à presença? A rainha Vasti. Quem já ouviu falar na história da rainha Vasti? Rainha Vasti está no livro de Esther. O rei Assuero, o rei da época,
tinha uma vez por ano que apresentar a sua esposa, a sua rainha, para os demais nobres e príncipes e reis amigos. Olha o que diz lá em Esther capítulo 1, versículo 11, irmãos. Sabe o que a rainha Esther fez? Ela falou assim: eu não vou fazer o rei passar vergonha, eu não vou me apresentar para ninguém, eu não vou me mostrar para ninguém. Aí o rei prepara a festa, o rei prepara o banquete, e na hora de aparecer a digníssima, cadê ela? Pó do ninja, sumiu. Olha Esther capítulo 1, versículo 11 e 12. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou Neumã, Bista, Arbona, Bicta, e vai uns nomes difíceis, 7 eunucos, que serviriam na presença do rei Assuero. Versículo 10, versículo 11 agora. Que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, olha irmãos, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era extrema formosa. Ela se achava, igual alguns por aí, se acham. Porém, a rainha Vasti, o que ela fez? Recusou. Coloca lá para mim, por favor, o versículo seguinte. Porém, a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e o que foi aquilo ali? Desonra. Estava tudo preparado para ver a digníssima. Chegou na hora, ela falou: não vou. Está pensando que a desonra fica impune? Olha o que aconteceu no versículo 18. Esther 1, 18. Hoje mesmo, as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei. Haverá daí muito desprezo e indignação. Ou seja, os príncipes chegaram para o rei e falaram: rei, se você não punir sua esposa, nenhuma esposa do reino vai obedecer seus maridos. O ato de desonra que ela cometeu vai influenciar outros a fazer o mesmo. Olha o versículo 19. Se bem parecer ao rei, promulgue da sua parte um edito real, e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Quando for ouvido o mandato que o rei decretar em todo o seu reino, vasto que é, todas as mulheres darão o que, meus irmãos? Honra a seu marido, tanto ao mais importante como ao menos importante. O que a desonra fez? Desconectou da presença. O que a honra faz? Conecta. A desonra desconecta. E tem gente que está pensando que isso aqui é brincadeira. Isso é coisa muito séria, gente. Isso é coisa muito séria. E quem foi que honrou o rei? A rainha Hadassah. Esther, que também era chamada de Hadassah. Ela honrou o rei e tomou o lugar da rainha Vasti. Quem quer andar no princípio da honra, diga glória a Deus. Eu não quero ser desconectado da presença. Sabe quem perdeu o acesso à presença? Judas. Traiu Jesus com 30 moedas de prata. E no dia da ceia, Jesus disse para Judas: Judas, o que você tem que fazer, faz logo. Faz depressa e sai daqui. Porque você vai me desonrar, não vai ficar na minha presença não. Jesus disse assim: sai depressa. Foi isso que Deus fez com Lúcifer. Irmãos, não brinque com a desonra. Atenção, pai e mãe. Isso é muito sério. O colega do teu filho te desrespeitou, te desonrou. Teu filho está desrespeitando por causa do teu colega. Você não tem que tolerar esse colega do teu filho na sua casa. Ele quebrou o princípio de honra. Isso é muito sério. E tem pai leniente com isso. Condescendente, não é coleguinha, mas está desvirtuando o teu filho.
está desvirtuando tua filha, o namoradinho da tua filha te desonrou, te respeitou, meu irmão, sai como um raio da minha casa, você não tem mais vez aqui, você não tem mais acesso à presença. Mas aí a gente vive num contexto, não, tem que ser amiguinho, tem que mostrar o amor para quem está arrependido verdadeiramente, irmãos. Quem está entendendo, meus irmãos? Isso é sério ou não é? A honra nos conecta, a desonra nos desconecta. Eu sei que você gosta muito desse funcionário, já fez tudo por ele, mas se ele não se converter, não nascer de novo, e não demonstrar frutos dignos de arrependimento, sua empresa vai falir por causa dele. Quem está compreendendo, meus irmãos? Ok, qual é a primeira bênção que a honra nos faz? Ela nos conecta a... Se você tem um acesso, não perca o acesso. Diga para o irmão que está só falando, irmão, não perca o acesso. Você conquistou esse lugar, você ganhou a confiança desse lugar, não perca o acesso. Segunda bênção. Calma que ainda falta alguns minutinhos, fica tranquilo que eu não vou passar do horário. Agora eu já estou quase terminando, fica calmo. Fala para o seu irmão assim, irmão, continua respirando, fala para ele. Respira fundo, assim, ó. Ah, Jesus. Como é importante falar sobre honra, né, gente? Como é importante falar sobre honra. A segunda bênção que a honra nos dá, a honra nos conecta à unção. Diga unção. O que é unção, pastor? A unção é o diferencial que Deus dá para cada um fazer a diferença. A unção é a capacidade dada por Deus a pessoas, a igrejas, a ministérios, para fazer algo que humanamente era impossível de fazer. A unção é um selo, é o algo que você vê na vida daquela pessoa que você fala, uau, eu também quero isso para a minha vida. Isto é unção. A unção não é produzida por homens, a unção não é produzida por igreja bonita, por prédio bonito. A unção, ela é dada pelo Espírito Santo. Na Bíblia, no Antigo Testamento, nós vemos profetas profetizando por causa da unção, reis governando por causa da unção, sacerdotes ministrando por causa da unção. Quem está compreendendo, meus irmãos? Então a unção de Deus está sobre a vida das pessoas, que Deus estabelece. Deus colocou uma unção na sua vida. Deus colocou uma graça sobre você, Deus colocou um diferencial em você, que aqueles que honram você, que aqueles que estão próximos de você, que aqueles que valorizam você vão receber também. Aqueles que caminham com você vão desfrutar também desta unção, porque a honra nos conecta a pessoas, e essa honra nos conecta à unção que está sobre essas pessoas. Essa é a segunda bênção da unção, ela nos conecta da honra, ela nos conecta à unção. Quer ver um exemplo na Bíblia? Moisés e Josué. Você lembra da história de Moisés e Josué? A Bíblia fala que Josué era servidor de Moisés, era servo de Moisés. Moisés ia para o monte, Josué ia junto. Deus falava Moisés falava para as pessoas, voltem para as casas. Josué falava, não, eu vou ficar aqui te esperando. Josué falava, eu vou ficar te esperando. Josué falava, eu vou ficar te esperando, Moisés. Então Josué era servidor de Moisés. Quando as pessoas falavam mal de Moisés, Josué se posicionava e falava, não, de Moisés vocês não vão falar mal não. Ele se posicionava. As pessoas infamaram a terra prometida, falando dessa terra, ou seja, Moisés trouxe a gente para uma furada. O que Josué falou? Não trouxe ninguém para furada não, ele é homem de Deus. Se ele trouxe a gente para cá é porque é de Deus. Vamos entrar nessa terra prometida que é bênção para a gente. Então Josué, ele se posicionava. Josué, ele se colocava. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Nós temos que nos posicionar. O lugar neutro é tão pior quanto o lugar da desonra. Porque quem está neutro não se posiciona, e quem não se posiciona já se posicionou do lado da desonra. Não, pastor, eu sou neutro.
Eu não estou do lado nem de A, nem de B. Já fez sua escolha. Você tem que estar do lado da honra. Se nitidamente há um flagrante resquício de desonra, como é que você vai ficar do lado da desonra? Alguém pode falar assim: pastor, o senhor está sendo duro demais. Então fala isso para Jesus, que disse em Mateus capítulo 5, 37, que a tua palavra seja sim, sim, não, não, que passar disso é procedência maligna. Então fala isso para Jesus, que diz em Mateus capítulo 12, versículo 30, quem não é por mim, é contra mim, quem não ajunta, espalha. No reino de Deus é assim, meu irmão. O princípio da honra é assim que funciona. Aí você está lá na sua empresa: não, eu não estou nem do lado do patrão e nem do lado do empregado. Está do lado do empregado que está desonrando. Você tem lado. Eu não estou do lado nem do pastor e nem do fulano. Você está do lado da igreja do Senhor Jesus. Isso é honra, gente. Mas pastor não pode pregar isso, porque quando o pastor prega isso, o espírito da desonra começa a se manifestar. Quando o pastor começa a falar isso, quem já tem o espírito da desonra entranhado, começa a dar um reviravolta aqui na barriga e fala: pastor está mandando recado para mim. A pessoa fica assim: é comigo. Meu irmão, se for com você, você recebe a palavra, mata nos peitos e fala assim: vem Jesus, cura meu coração, trata meu coração, porque hoje eu estou aqui para aprender. Eu estou aqui para hoje fazer a escolha certa, porque honra é uma decisão que a gente toma na nossa vida. Mas e se o pastor estiver enganando todo mundo? Meu filho, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Vai se ver com Deus. Não é ovelha que trata com pastor, é Deus que trata com pastor. A palavra diz em Apocalipse que pastor é uma estrela que está na mão de Deus. Se ele quiser apertar, ele aperta, ele esmaga. Porque quem trata com pastor não é ovelha, quem trata com pastor é Deus. E não brinca com as coisas de Deus, não brinca com Deus não. Ainda mais o pastor, que quanto mais é dado, mais é cobrado. Então tem lado sim, escolha estar do lado da honra. Alguém chegou com conversa fiada para você: oh, corta agora, não quero ouvir isso não. Não, porque o pastor engordou. O problema é dele, que ele engordou. Não, o pastor está doente, emagreceu. O problema é dele, que ele está emagrecendo, está fazendo dieta. O pastor não pode engordar, não pode emagrecer, está doente. Porque tem quem fala mal de tudo. Corta. Tem lado sim, o lado da honra. Gideão, 300 contra milhares de midianitas. O que eles falaram lá? Olha, quando vocês forem guerrear, pega o cântaro na mão, a espada, pega a tocha numa mão, a espada no outro. E quando vocês forem lutar contra os midianitas, vocês vão falar: estamos aqui pela espada do Senhor e por Gideão. Estamos aqui pela espada do Senhor e por Gideão. E quem foi que Deus colocou no lugar de Moisés quando Moisés morreu? Josué. Josué capítulo 1, versículo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servos do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. E todo lugar que você plantar, a planta dos seus pés será dado, porque eu prometi. Eu serei contigo, eu não te desampararei. Josué recebeu a unção que estava sobre Moisés. A Bíblia vai falar também de Elias e Eliseu. A Bíblia diz que Eliseu era servo de Elias. Eliseu servia Elias, ele honrava Elias. Quando Elias morreu, Eliseu recebeu a unção que estava em Elias. Quando Elias foi levado, na verdade Elias não morreu, Elias foi trasladado, né? Elias foi levado no rodemoinho, a capa de Elias caiu, e quem foi que pegou aquela capa? Eliseu. E ele recebeu porção dobrada, fez mais milagres do que Elias. Amém, meus irmãos? Deixa eu falar uma coisa para você. Aí depois Geazi, servo de Eliseu, e Geazi não honrou Eliseu. Ele ocultou uma informação a Eliseu, lembra? Eliseu falou: não pega nada de Naamã.
E se você pegar, tu fala comigo. Geazi pegou, ocultou a informação para Eliseu, como muita gente faz. O que aconteceu com Geazi? Ficou leproso, porque desonrou. Lá na frente Eliseu morre, colocam ele dentro de um buraco, um soldado morto cai dentro do buraco e ressuscita, porque a unção que estava com Elias passou para Eliseu, mas a unção que estava com Eliseu não passou para Geazi, morreu junto com Eliseu, por causa da desonra. A honra conecta a unção, a desonra desconecta. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Não precisa nem ser espiritual para discernir isso. Se você for espiritual, melhor ainda. Você tem dúvidas de que há uma unção de Deus aqui nesse ministério? Você tem dúvidas que Deus está com a gente? Principalmente quem caminha com a gente há muitos anos. Quem está com a gente lá de trás e já vê tudo que a gente já passou. Se Deus não fosse por nós, se Deus não fosse com essa igreja, você não estaria sentado aqui agora e nem eu estaria aqui pregando para você. Se nós chegamos até onde chegamos, é porque há uma unção de Deus nesse lugar. Há uma pessoa chamada por Deus nesse lugar. Há líderes aqui estabelecidos por Deus nesse lugar. Há pessoas aqui sérias que fazem a obra de Deus nesse lugar. Uma igreja que ganha vidas, que salva vidas, que restaura famílias. Não somos perfeitos, mas a igreja é um lugar perfeito para pessoas imperfeitas. Se você é imperfeito como eu, você está no lugar certo, porque nós estamos aqui sendo aperfeiçoados todos os dias. Nós amamos o Senhor, nós tememos a palavra de Deus, nós honramos o Senhor, nós andamos no princípio da honra e vamos continuar fazendo a obra de Deus. O que faz a diferença é a unção de Deus, irmãos. Moisés era perfeito? Claro que não era. Era o mais manso da face da terra, Moisés. Mais manso, diz a Bíblia. Mas um dia o povo perturbou tanto o juízo dele, pedindo água, ele deu uma pregada na rocha, e Deus falou: Moisés, fala a rocha, mas esse povo está me tirando o sério. Bem! E por conta daquilo, ele não pôde entrar na terra prometida. Não era perfeito, mas tinha unção. Tem gente que às vezes se assusta comigo. Pastor Léo está nervosinho. Ele não falou direito comigo. Não sou perfeito, irmãos. Não me deu parabéns no meu aniversário. Chamou minha atenção. Ninguém é perfeito. Mas uma coisa eu sei, irmão: a seriedade, a honra, a respeito com as coisas de Deus. Nós não vamos tolerar nenhum espírito de desonra no nosso meio. Irmão, se a igreja tolera desonra, a igreja é o pior lugar para estar. O ambiente fica muito ruim onde há desonra. Quem está entendendo? Então há unção de Deus. Há unção de Deus aqui para a sua vida também. Há unção de liderança, há unção de empreendimento, há unção de sabedoria, há unção de atitude, há unção de graça, há unção de bênçãos, de milagres. Quantos milagres nós já vimos aqui, vamos ver muito mais. A unção que capacita, quantos irmãos aqui pregando a palavra, dirigindo o culto, porque a unção está sendo liberada sobre eles. Então honre, honre. E agora eu vou fechar aqui e concluir para você. A terceira bênção que a honra nos conecta é a herança. Diga a herança. E esta bênção você vai aprender na célula terça-feira. E se você não for à célula, eu vou te abençoar mesmo assim. Entra no site portalibm.com, que lá vai ter todo esse esboço para você ler, estudar, pregar novamente. Porque o terceiro exemplo fala de Davi e Jonatas. Jonatas honrou Davi. Davi perseguido por Saul, pai de Jonatas. Mas Jonatas honrou Davi, amou Davi com a sua própria alma, deu para ele a sua capa, deu para ele o seu escudo, deu para ele a sua espada, honrou Davi. Olha o que o princípio da honra faz. Ela nos conecta à herança. Que herança que Jonatas recebeu quando ele honrou Davi? Interessante é que Jonatas honrou Davi, mesmo Jonatas sendo filho do rei, mesmo Jonatas sendo o sucessor natural do rei.
porque ele era filho do pai, que era o rei. Mas ele honrou aquele a quem Deus havia escolhido. Ele reconheceu a unção na vida de Davi. E ele não falou assim, eu vou honrar Davi se ele me honrar primeiro como filho do rei. Não, ele falou, eu vou honrar independente, porque eu reconheço que ele é escolhido do Senhor. Ele honrou e deu tudo para Davi. Jonatas morreu, Saul morreu. Lá na frente, quando Davi estava no trono, ele falou, será que existe alguém da casa de Jonatas, da casa do rei, para que eu possa agir de bondade e benevolência? O criado, o servo dele falou, sim, Mefibosete, filho de Jonatas. Ele mora onde? Em Lodebar. E por que ele não está aqui? Porque ele fugiu, porque na época, quando você assumiu o reinado, é natural que os reis matem todas as linhagens dos antigos reis, para ninguém assumir o trono. Então a criada, a mãe dele, a criada fugiu com ele, e na corrida ele caiu, quebrou a perna e ficou aleijado. E Mefibosete estava lá em Lodebar. Lo significa não, Debar significa silêncio, lugar do silêncio, lugar do esquecimento. Mefibosete estava esquecido, Mefibosete estava abandonado, mas por causa da honra que o pai de Mefibosete, chamado Jonatas, viveu, praticou, o filho dele recebeu a herança. Davi mandou chamar, e a partir daquele dia, Mefibosete, com toda a legião, com toda a deficiência física, passou a comer na mesa do rei. Recebeu a herança que era do pai. Ei, você não é perfeito e nem eu. Temos nossos aleijões, temos nossos defeitos, mas somos pessoas de caráter e de honra. Quem é de caráter e de honra, mesmo com as suas falhas e seus defeitos, tem lugar à mesa do rei. Quem anda no lugar de honra e de pessoa de caráter, não trai, não é faccioso, não cria divisão, não semeia contendas, não coloca um contra o outro, não levanta falso testemunho, não fala para os outros o que não aconteceu. Isso é desonra, isso não é defeito não, isso é falta de caráter. Isso é falta de caráter, porque até quem é operador da lei sabe que qualquer pessoa tem um amplo direito de defesa do contraditório. Mas infelizmente no contexto que a gente vive, as pessoas não querem saber disso, elas querem acusar, elas querem apontar, elas querem matar você no coração do outro. Isso é princípio de desonra, cuidado com isso. Está na dúvida, vai para Deus, vai orar, Deus vai confirmar no teu coração de que lado você tem que ficar. Lá no seu trabalho, vai orar, vai jejuar, na sua família, na sua casa, vai buscar de Deus. Porque quem se conecta à honra, ele tem direito à herança. E a palavra diz, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a sua coroa. Eu não quero perder a minha coroa. Eu tenho uma recompensa de Deus na minha vida. E você também tem uma recompensa do Senhor na sua vida. Quem honra, se conecta à herança. Deus não é Deus de confusão. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sua família vai crescer, seus filhos vão prosperar, e não tem colega nenhum que vai tirar eles da herança que você já recebeu do Senhor. Você honrou a Deus, e Deus vai te honrar na vida dos teus filhos. É isso que você tem que entender. Deus honrou Mefibosete por causa do pai. Não deixe o diabo roubar essa herança de você. Você tem uma história, você tem um legado, você tem uma estrada que você percorreu, e há uma herança reservada para a sua casa. O mesmo se aplica à sua empresa, se aplica aos seus negócios, se aplica à igreja do Senhor, se aplica a tudo na nossa vida. Quem recebe essa palavra hoje, diga glória a Deus. Fica de pé no seu lugar e dê um forte aplauso ao Senhor Jesus.